Fala galerinha que assistiu o Exercite, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para resolver mais uma questão de geometria analítica, ainda sobre distância entre pontos. Esse é o segundo vídeo. Se vocês não assistiram o primeiro, eu vou deixar aqui em cima, certo? E assim, vocês vão notar, ao longo dos exercícios que eu consigo ter diferentes enunciados que dizem respeito à distância entre pontos. E aí, a depender do enunciado, você vai ter que usar alguns conhecimentos, e também alguns raciocínios para conseguir resolver a questão. Por exemplo, essa questão aqui, ela está dizendo: calcule a distância do ponto P, de coordenadas 3 menos 4, à origem do sistema cartesiano. Então, você está vendo que para mim calcular a distância entre dois pontos, eu preciso da coordenada dos dois pontos, Só que nesse caso aqui, a questão deu a coordenada de um ponto e deu a informação sobre o outro ponto. Qual é o outro ponto? A origem do sistema cartesiano. Então, para resolver essa questão, você tem que saber que a origem do sistema cartesiano, que eu vou chamar aqui de O, ele é o ponto de coordenada 0 e 0, certo? Então, o ponto de coordenada 0 e 0 é a origem do sistema cartesiano, certo? Então, para resolver essa questão, você tinha que saber isso, ok? Agora, feito isso, vamos calcular a distância entre esses dois pontos, que no caso é o ponto P e o ponto O, que é a origem do meu sistema cartesiano. Vou colocar aqui de novo a formulazinha, de distância entre pontos. Então, a distância de um ponto A a um ponto B vai ser igual a raiz quadrada. Eu sempre vou estar colocando a fórmula para vocês, ir fixando aí. A raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Então essa é a fórmula para mim calcular a distância entre dois pontos, certo? Agora vamos aplicar, a fórmula para a resolução da questão. Então a distância do ponto P ao ponto O, que é a origem do meu sistema, vai ser igual a raiz quadrada, certo? De x do ponto A. No caso aí o ponto A é meu ponto P. O x de P vale 3. Então vai ser 3 menos o x do meu ponto O, que é 0. Então vai ser 3 menos 0 ao quadrado, certo? Mais, agora vamos para a coordenada y. O y do meu ponto A, que é o menos 4 aqui, vai ser menos 4 menos o y do meu ponto O, que é o 0 também. Então vai ser menos 4 menos 0 elevado ao quadrado, certo? A distância do meu ponto P ao meu ponto O vai ser igual a raiz quadrada, certo? 3 menos 0 é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, mais menos 4 menos 0, menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado, ok? Então, a distância do meu ponto P ao meu ponto O vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, nós sabemos que é 9, mais menos 4 ao quadrado é 16 positivo. Então, a distância do meu ponto P ao meu ponto O vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 16 é 25. Então, a distância do meu ponto P ao meu ponto O vai ser raiz de 25. Nós sabemos que raiz de 25, é igual a 5. Certo? Então tá aí, a distância desse meu ponto P a origem do meu sistema cartesiano. Como eu disse, para resolver as questões de geometria analítica,
Às vezes a gente vai necessitar de ter alguns conhecimentos prévios ou saber de algumas definições. Por exemplo, saber qual é a coordenada da origem do meu sistema cartesiano. Nessa questão era uma delas. Ok? Então por hoje é isso. Se gostou, deixe seu like, compartilhe aí e até a próxima resolução.